Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito bom dia para você que acompanha o Sala 203. Estamos hoje recebendo aqui no nosso estúdio, nós vamos conversar um pouquinho sobre religião, sobre Nossa Senhora da Juventude. Quem vai conversar conosco é o Padre Osmar Burilli. A gente vai conversar com o Padre Osmar em 2 minutinhos, logo após nosso intervalo comercial. Fique ligado, a gente já volta. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho da história do Padre Osmar. Padre, primeiramente eu gostaria de lhe agradecer por estar aqui no nosso estúdio para conversar um pouquinho conosco, para compartilhar um pouquinho da tua história e também para compartilhar um pouquinho da história de Nossa Senhora da Juventude. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso estúdio, seja bem-vindo, Sala 203. Bom dia. Bom dia, Thales. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Também quero saudar os ouvintes, telespectadores do podcast Sala 203. Então, hoje estou aqui para também poder partilhar com vocês um pouco sobre a minha origem, minha história e também sobre a devoção à Nossa Senhora, Mãe da Juventude. Então, na verdade, eu sou natural da linha 7ª, Arvorezinha, né? Eu nasci no dia 25 de 11 de 1964, dia de Santa Catarina de Alexandria. E fui batizado no dia 25 de dezembro do mesmo ano. Olha que só, eu só fui Que Natal. descobrir que eu fui batizado no dia de Natal quando eu precisei do certidão para no seminário, né? A minha mãe teve muitos filhos, acho que não, também não teve momentos para partilhar sobre cada um, né? Com o dia que foi batizado. Antigamente não era tão fácil como é agora. Eu também, o meu pai é Claudine Burilli, minha mãe Zélia Burilli, casaram entre primos, né? Na época, o pai do meu pai e o pai da minha mãe eram primos, né? Digo, eram irmãos. E meu pai casou, então, com uma prima dele, né? E eu nasceu 13 filhos da minha mãe, né? Eu sou o sexto da família. E desses 13, tem 3 que já faleceram, né? Um irmão meu, ele sofreu um acidente, uma irmã minha morreu de câncer e uma outra morreu numa transfusão de sangue. E os 2 últimos que a mãe teve, um menino e uma menina, a menina, ela viveu 20 dias e o último menininho, ele nasceu e logo partiu, né? Esse sobre a minha família. Sobre a minha história, eu lembro que quando eu era criança, eu ia na missa com o pai e a mãe. Tive o privilégio que a nossa casa não era muito longe, né? Acho que uns 300 metros, 400, da capela. E eu gostava de ir sempre no primeiro, no segundo banco. E eu lembro que eu entrava na igreja e eu me ajoelhava, né? Hoje a gente não vê mais as crianças ir na igreja e se ajoelhar nos bancos, né? E eu lembro bem que eu entrava, ou minha mãe num lado e o pai no outro, mais para trás, era a cultura assim, né? E daí, mas eu sei que eu era um menino bem comportadinho, né? Gostava e eu me encantava quando
quando o padre consagrava, né? E eu ficava olhando para a hóstia e tal. E aquilo lá eu acho, desde criança eu quase decorei já no momento da consagração lá. Mas depois a gente vai crescendo, começa a brincar, bola e tal, a gente acaba até se dispersando um pouco, né? Aí quando eu tinha 12 anos, o meu pai e minha mãe me colocou para estudar em Arvorezinha. Nós morávamos na linha sétima, dá 13 quilômetros, mas eu era ainda criança. Eu lembro que eu fui morar com um primo meu, que morava na cidade, e esse meu primo tinha mais dois irmãos. E daí, os primeiros dias, ia na aula, eu sei que me lembro que eu chorava, porque eu era uma criança, tudo estranho. Tinha duas salas de 42 dois alunos, e daí não foi fácil. Eu sei que no fim do ano eu fui reprovado. Daí voltei para casa. Fiquei mais 2 anos em casa, depois a comunidade, eles reivindicaram lá junto ao prefeito e conseguiram até a sexta série lá na nossa comunidade, né? Antes só tinha até a quinta, daí depois teve a sexta série. Aí estudei, passei para a sexta série. Depois o pai comprou uma Brasília para nós ir de noite estudar na cidade. Aí foi 2 anos. Daí eu passei na sexta, fui para a sétima. Depois, nossa, já estava bastante gente em casa e a gente sabe, gostaria de começar fazer a vida da gente, como se diz, né? Aí eu tinha uma irmã já que morava em Guaporé, daí eu disse, eu vou para Guaporé ver se arruma um trabalho lá. Aí eu fui morar para Guaporé, comecei a bater nas portas das fábricas. Primeiro eu encontrei uma pensão com o cunhado da minha irmã, né? Porque a minha irmã estava construindo a casa e não morava, ela morava no interior de União da Serra, o meu cunhado. Aí eu consegui pensão, aí eu consegui na MM, antiga MM lá de Guaporé. Trabalhei 3 dias e eu procurava fazer tudo certinho. Aí, era 3 dias de experiência. Aí, esses 3 dias, o, o superior lá disse, tu não foi aprovado. Eu sei que eu chorei. Eu chorei porque eu saí de casa e, tipo, e foi muito... Eu disse, agora o que eu vou fazer? Criança ainda, tendo a oportunidade. E daí eu consegui depois emprego na fábrica de vitrais do Zanão, ele até já faleceu, né? Aí eu trabalhei 2 anos na fábrica de vitrais de igreja, sabe? Até muitas igrejas que tem por aí, eu lembro que eu ajudei a fazer. Até esse dia eu estive lá em Toledo e fomos visitar a igreja lá e eu disse, eu ajudei a fazer esses vitrais aí. Tem também a Catedral de Brasília. Tem várias igrejas que, quando eu chego pro tipo de vitrais, eu lembro Que foi fabricado por vocês aí na cidade de Coporé. preciso de Guaporé. Aí eu fiquei 2 anos aí, daí eu estudava. De 2 anos, daí eu reprovei. E eu fui sempre foi indo assim, ia devagarzinho, um ano passava. E eu sempre me esforçava. Mas sabe que cada um tem mais facilidade, né? Uns para estudar e eu me esforçava, mas às vezes não atingia o meu objetivo, né? Aí eu tinha uns amigos lá da minha comunidade que foram morar para Bento. Eu disse, vem morar para Bento, que aqui tem emprego e tal. Daí eu arrisquei, disse, vamos lá para Bento. Daí nós morávamos na pensão, em quatro, nós estávamos na pensão. Aí eu encontrei um emprego na Cimasa, que era debaixo do asfalto, é uma outra fábrica de calçado.
Aí trabalhei uns 3 meses, daí, e para estudar tinha que descer lá no centro, no Colégio das Irmãs. E era bastante corrido. E eu estava vendo que não estava vencendo de pagar as mensalidades, que era cara e tudo. Aí depois surgiu um emprego de lavar, de um posto de lavar carros, né? Daí eu ajudava a lavar os carros, depois eu entregava na cidade. Depois esse dono do posto, ele vendeu e ele comprou um bar. Daí comecei a trabalhar no bar dele. Trabalhar no bar dele e era um bar bem simples, vender bebidas e essas droguinhas, né? E um irmão desse que tinha alugado o bar, que o cara trabalhava, ele tinha um consórcio de uma moto. E ele me ofereceu. Só que eu não, eu que tinha vontade de comprar, mas eu não tinha dinheiro. Daí ele me ofereceu para metade do preço das prestações que ele tinha pago. Vamos dizer que se tivesse hoje pago 10 mil, ele me ofereceu por 4, acho. E eu joguei no bicho, eu tinha sonhado com a família em casa, né? São coisas que a gente não esquece, né? Eu joguei e daí procurei lá no livro do sonho lá, com família, né? Daí eu sei que diz que tem que jogar um número antes e um depois. Eu joguei. No primeiro dia não deu, no segundo deu, né? Eu sei que é daí que eu ganhei lá, deu para pagar 3 prestações da moto, né? Aí o que que acontece? O meu falecido irmão, Baltazar, trabalhava com caminhão. Aí ele veio lá visitar e ele disse: volta para casa porque o pai está construindo um chiqueiro, daí a gente precisa de mão de obra. Daí eu disse: olha, eu tenho um consórcio agora, e eu não vou porque lá no interior a gente ganhava uns troquinhos 2 vezes por ano quando tinha festa, né? Eu disse: eu não vou poder ir porque eu quero pagar minha moto, né? Tem essa prestação. Tá. Aí um mês, dois, ele voltou. Vamos para casa. Eu disse: mas eu já te falei. Ele disse: não, eu te empresto o dinheiro. Eu disse: tu me empresta, mas depois eu vou te pagar com o quê? Depois tu vai conseguir me pagar. Então ele me convenceu, me deu dinheiro para mim quitar a moto. Uma CGzinha azul, lembro bem. Daí ele me emprestou dinheiro. Eu lembro que eu enchi o tanque da moto lá em Bento e vim até Guaporé. Disse que deu 84 quilômetros, 2 litros de gasolina, 40 por litro, né? Olha só. Depois fui para casa, tá? Mais de Guaporé até onde moravam meus pais, era mais 31, 32 quilômetros. No domingo, foi na comunidade, aí eles pediram se tinha alguém que gostaria de fazer curso de ministro lá em Cruz Alta, porque Itapuca, na época, pertencia à diocese de Cruz Alta, né? Aí tinha um outro senhor lá e eu disse: eu vou. E daí já tinha agendado, era em 3 vezes durante o ano, né? Nós ia no sábado de madrugada e voltava no domingo de tarde. Então, no fim do ano, depois, veio o bispo, né? Nos dá o mandato de ministro extraordinário da Eucaristia, né? Daí a gente comecei a fazer o culto na comunidade, esse e outro meu colega. E depois, daí tinha moto, daí comecei também. Eu tinha o chiqueiro que o pai tinha construído, tinha que trabalhar, né? E depois vai andando, tá? Daí comecei a namoricar, né? Que é tudo jovem, né? E, enfim, daí com o tempo acabei casando, né? Eu já tinha 25 anos. Casei o dia do meu aniversário, 25 de 11 de 1989. Aí meu pai fez uma casinha, a uns 100 metros da casa dele. A gente morou aí 2 anos, 3 anos. Depois, daí eu coloquei uma pequena pecuária na cidade. Da minha esposa, ela que atendia e eu
trabalhava com compra e venda de suínos, vendia ração, adubo, e trabalhava bastante, né? Mas depois o relacionamento não dava certo, a gente procurava de todas as formas e, e era muito complicado. É difícil da gente entender por que acontecem muitas coisas na vida da gente que a gente não sabe o porquê que acontece. Mas no fundo tem o dedo de Deus, como se diz, né? Porque ela era de família tradicional, e eu também, eu não gostaria de separar, né? Porque eu achava que ia ser muito uma coisa que não é legal. Mas eu tinha por mim, se eu separasse um dia, eu queria uma coisa que fosse legalizada. Eu não queria separar e ficar uma pessoa separada que não pudesse dar sequência na vida com liberdade, né? E aí, eu, conversando com o padre, ele disse, olha, o teu caso, tu tem 99% de anular, ou seja, a igreja pode desconsiderar o teu matrimônio. Aí, conversando com ele entra em contato com a Diocese de Santa Cruz e ele mandou vir uma pessoa do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Santa Cruz. Ele veio aí para me escutar a minha esposa, da minha família, a família dela. E, tipo, montou uma espécie, vamos dizer assim, de um processo, né? Como se fosse no civil. Não sendo um processo normal, É. como se fosse um processo... Sim, é normal como no Tribunal Eclesiástico, né? Todos têm o direito de falar, de propor e de reivindicar, né? Enfim, foi andando o processo e não teve acordo e acabou, então, vindo o parecer da nulidade do casamento. Enquanto isso, eu já tinha ido em Passo Fundo, falado com o Dom Hercílio na época, e ele me disse assim, que estudo tu tem? Eu disse, olha, eu tenho só o primeiro grau completo, né? Até a 8ª série. Então ele disse, então tu vai, procura fazer um segundo grau, nem que é de supletivo. Então aí eu estava já separando, eu tinha voltado lá com os meus pais, daí eu subia na cidade e pegava o ônibus, e daí eu fui um ano para Soledade, né? Fiz o supletivo lá em Soledade, depois de um ano daí, quando eu recebi o diploma do ensino médio, aí eu fui lá em Passo Fundo conversar com o Dom Hercílio. Ele disse, agora tu tem ensino médio, tu pode entrar no seminário. Aí ele chamou o promotor vocacional da diocese, na época era o padre Adalíbio Bart. Ele foi lá na casa do bispo, daí ele disse, olha, você é uma vocação adulta, nós temos um padre aqui que também é uma vocação adulta, eu não vou te colocar no seminário porque de repente tu não vai conseguir se entrosar com a gurizada nova. Ele disse, mas tem o padre Darcy de Carli, que ele também foi caminhoneiro, daí foi também, daí você se entende por lá. Daí, enfim, isso foi em mês de dezembro, né? E já 1º de fevereiro já tinha que começar as aulas. Daí ele me levou lá na igreja do Sagrado Coração de Jesus, que é ali pertinho do hospital da cidade, né? Ele disse, daí tu vai ficar aqui com o padre Darcy. E daí para estudava no Berthier. Era um instituto dos Irmãos da Sagrada Família, onde a gente cursava a filosofia. Só que daí eu, tipo,
estava começando a questão dos computadores e eu tinha muita dificuldade, né, para começar a digitar e tal. E aí eu fui começar a fazer um cursinho de computação. Mas o que que acontece? As piazada nova, o cara vinha, desfaz isso, e ele tinha 10, 12 na sala. Quando ele saía, eu já não lembrava mais. Aí o sistema nervoso pegava, né? Ficava tipo encabulado, não conseguia despachar. Em final, durante aquele ano, é, na faculdade, muitos trabalhos eram em grupo. Daí eu fui indo na carona dos meus colegas lá do seminário. E a gente colocava o nome junto e eles me ajudavam, né? E eu tenho que agradecer, porque acho que sempre Deus bota pessoas no caminho para ajudar. Então, no primeiro ano, fui na carona dos meus colegas, né? Porque eu não conseguia, tipo, acompanhar eles. Eles tinham uma formação bem melhor, né? Enfim, foi indo. Depois, no segundo ano, daí o bispo disse, agora, tu passou a primeira etapa, tu vai morar no seminário, né? Daí foi lá, morando junto com os demais seminaristas, né? Aí, no segundo ano deu certo, e quando foi para o terceiro ano de filosofia, aí eu tinha um professor também da Sagrada Família, um irmão, e ele era muito, vou dizer, sábio, né? E eu ficava encantado, parecia que ele tinha um livro na cabeça. Ele começava a ministrar a aula às 7 e ele ficava ali falando, falando e puxando os comentadores, os filósofos. Eu ficava encantado de ver aquele homem tanto argumentar e falar e puxava um filósofo e outro e tal. E as provas que ele dava para nós as perguntas eram de meia folha do caderno. Quando eu via aquelas perguntas, eu já entrava em parafuso, como dizia, eu não conseguia responder 3, 4 linhas, né, daquelas perguntas tão extensas que daí tu tinha que desenvolver 4, 5 páginas naquilo. Em final, era na prova final do fim do ano, e eu lembro que eu fui conversar com ele, disse, olha, professor, eu admiro o senhor, mas aquilo que eu vou responder não é suficiente para o senhor me aprovar. Mas quem sabe disso, na oração da manhã que o senhor vai fazer, lembre-se que eu falei para o senhor que eu me sinto gratificado se eu conseguir ser padre. Gostaria de ter uma argumentação, uma formação como o senhor teve, mas eu não consigo. Em final, é alemão, tu sabe que alemão é ou não é, não tem. Ele acabou me reprovando, né? Aí eu fui lá chorar com o bispo, né? Com o Dom Ercílio. Dom Ercílio, ele pega os documentos lá, Código de Direito Canônico, ele disse, olha, o direito canônico diz que tem que ter no mínimo 2 anos de filosofia. E tu tem 2. Ele disse, olha, agora então vamos fazer assim. Teologia tem 4 anos, mas aí não tem choro. Você não tem mais como te passar para frente. Tu vai ter que cumprir religiosamente. E aí eu ergui as mãos para o céu e disse, olha, vou ganhar 1 ano agora. Eu não estava atrás tanto de ter título, essas coisas. Claro que isso é muito bom, hoje eu vejo que é indispensável, né? Aí eu comecei a teologia 1 ano antes dos meus colegas, porque eu não conseguia, no momento, evoluir, né, na filosofia. Hoje eu vejo e entendo que a filosofia ela é muito importante para te ter argumentação, desenvolver raciocínio, né, ela é indispensável, né. Mas, em final, passou, né. Aí, 4 anos de teologia, também teve uma disciplina que eu reprovei, e eu acho que é o único teólogo e filósofo que foi reprovado como eu, né? Mas eu
tinha consciência, né, que é nas dificuldades que a gente aprende e a gente se sustenta, né? Porque se tudo é fácil na vida, de repente não se dá o valor que se merece, né, para as coisas, né? Enfim, no dia 21 de dezembro de 2008, eu fui ordenado diácono na matriz da Conceição, lá em Passo Fundo. Depois de diácono, daí a minha experiência, diácono foi em Tapera, com o seminarista, que lá em Tapera, até junho de 2009. Depois foi marcada a ordenação para o dia 20 de junho de 2009. Daí eu fui ordenado lá em Itapuca, porque onde eu morava no interior, eu morava no município de Arvorezinha, mas de Capela pertencia para a paróquia São Miguel Arcanjo de Itapuca. Daí no dia 20 de junho de 2009 fui ordenado, então, sacerdote, padre, lá em Itapuca. Aí naquele ano iam ser 4 padres ordenados, e eu fui o primeiro deles. E daí o bispo me chamou, ele disse, olha, geralmente o padre é ordenado e fica junto com outro padre para ir aprendendo, né? Mas como a União da Serra está vacante, que o padre que estava lá adoeceu, ele disse, eu acho que lá, daí tu está perto também da tua família, e eu até gostei na ideia nesse sentido. Por outro lado, eu já tinha morado até os 35 anos, 36 no interior, eu disse, mas voltar lá para o interior de novo. Gostei de morar em Passo Fundo, né? Eu gostava de ter ficado por lá. Mas, como é que eu vou dizer que não pro bispo, né? E daí eu aceitei. Aí eu fui em... como que eu vou dizer assim? Como administrador paroquial, lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pulador, sendo que também sendo administrador da paróquia Santo Antônio de União da Serra. Por que administrador paroquial? O administrador paroquial, ele não tem estabilidade, né? Qualquer coisinha que acontece que não deu certo, o bispo pode dizer, olha, vou ter que te pegar e te colocar em outro lugar. Eu fiquei, acho que uns 3 anos de administrador paroquial, depois ele me concedeu, então, como parco, né? O parco já tem uma estabilidade no processo, assim, da nomenclatura. Tu tem estabilidade dentro da paróquia, até isso, porque mais responsabilidades também. Primeiro é administrador, depois vigário, depois parco, né? Aí, 2014, daí foi me oferecidos para se eu aceitava de ir lá para Colorado. Aí eu disse que sim. Daí em 2014 eu fui ser parco lá na paróquia São João Batista de Colorado. E lá onde eu estava em União da Serra, foi o padre Artêmio Fusqueira. O Artêmio Fusqueira, acho que ele ficou 7 meses. Aí, não sei o que aconteceu lá, o bispo pediu se eu aceitava de voltar lá para a União da Serra. Daí eu disse que sim. Só ele disse, tu estava na paróquia Nossa Senhora do Rosário, agora tu vai na Santo Antônio, para não ficar sempre na mesma, né? É o mesmo município e tal. Aí eu voltei para a União da Serra e estou lá até hoje. Então, na verdade, já fez 16 anos. Praticamente todo esse tempo atuando aí nas paróquias de União da Serra. Então, um pouco sobre Tu teve uma experiência em Colorado, mas acabou retornando para a União da Serra
E uma coisa interessante, quando teu emprego em Guaporé, teu segundo emprego em Guaporé, tu trabalhava com, né, produzir Eu vidro, produzi vitrais vitrais para para igrejas, né? igreja. E aí, e ainda, até então, tu não nem imaginava que iria se tornar padre. Tinha a religião católica na... Para ter também como é que é as coisas. Eu teve depois, quando eu morei em Guaporé, em Bento, os dois irmãos mais jovens, eles foram para o seminário, né? Um terminou o ensino médio, o outro começou a filosofia e acabaram vindo para casa, né? Voltaram. E eu, que a princípio não tava vamos dizer assim, com esse propósito, depois de dar muitas voltas, aí a gente recebe o chamado, né? Como eu lhe falei antes, daquilo que aconteceu, e através das provações a gente se apega com Deus, né? E acaba se abrindo um caminho, né? E eu estou muito, muito feliz por ter tido essa oportunidade. Agradeço muito à Igreja Católica por ter me dado essa oportunidade, no qual eu agarrei com as duas mãos, como se diz, né? E dificuldade, provações em todas as profissões, todo mundo tem, casamento, tudo, mas a gente tem que acreditar que as provações são necessárias para a gente para a gente poder entender Algumas coisas que a gente precisa entender. Às vezes a gente não entende no momento, mas vai entender depois. São coisas que acontecem e a gente não consegue entender na hora, né? Na hora a gente não entende. A gente fica até meio assim, tá, mas por que isso? Mas depois a gente consegue entender com o passar do... É aquela questão, né? Com o andar da carruagem que as abóboras se ajustam, né? E daí assim, tipo, tem que ter paciência, discernimento, muita oração, né? Eu sempre gostei de rezar muito. E me disse o pai, e é certo, que o meu falecido avô, ele pagou o estudo para um padre. Ele queria ter um filho padre. Como ele não teve, então ele pagou para um seminarista, se não me engano, ele é ali de Relvado, naquela região ali. E aquele seminarista, além de ser padre, foi bispo. Então não é muito que ele faleceu, né? Então meu falecido avô pagou estudo para um seminarista porque ele queria ter um filho padre, e não teve, daí teve o neto. Teve o neto. Por caminhos não tão retinho, né? Porque São Paulo, apóstolo de Jesus, ele disse que ele foi reconhecido como apóstolo pelas portas dos fundos, porque na verdade ele não foi apóstolo de Jesus, ele foi pelos escritos, de tudo que ele falou de Jesus, parece que Jesus realmente ele conviveu com Jesus, na verdade ele não conviveu com Jesus, né? E eu também, vamos dizer assim, entrei não de uma forma pedagógica como é o correto, mas de uma outra forma, para dizer assim que Deus não exclui ninguém, dá possibilidade para todos, mas depende, a gente tem que querer, tem que se esforçar, tem que gramear, como eles, tem que chorar, tem tudo aquilo que vem através, às vezes, do sofrimento. E assim também, quando eu fui para ir para o seminário, como eu trabalhava com transporte, compra e venda, e quando eu saía com os suínos, né, eu já fui para vários frigoríficos, desde Encantado, Passo Fundo, Mato Castelhano, também para Três Passos, Júlio de Castilho, Frederico, né? E às vezes os colonos vinham junto, e eu sempre convidava para rezar o terço, né, na viagem, né? Às vezes 1, 2.
E depois, volta e meia que a gente se encontra, ainda que eu vou lá para o Vorezinho, ele disse, olha, tu tinha que ser padre mesmo, porque tu fazia nós rezar bastante na estrada. Mas é uma coisa que a gente se apega, e ainda hoje, quando eu estou viajando, em vez de estar no rádio, geralmente eu rezo o texto, porque eu acho que rezar, a gente se sente mais seguro, né? Dá mais segurança. Tu tá rezando. Aconteça o que acontece, mas se tu tá rezando, pelo menos tu tem sempre essa segurança a mais, né? Então, um pouco sobre a minha vida até Que chegar ao história de vida. sacerdócio foi mais ou menos, claro que teria mais elementos, a gente não lembra sempre de tudo, né? Nossa, que é uma baita história de vida e com certeza muitas pessoas se identificam com a tua trajetória, com a tua história. E sabe que quando o dia que foi ordenado, eu também não sabia, e eu saí na capa do Zero Hora. E como é que eles vão dizer? Estava escrito A chamada de a capa. chamada filho de agricultor casado vira padre, né? E se vocês pesquisar lá no G1, vocês vão encontrar filho de agricultor casado vira padre. E aí ele vai ter, eu saí no Zero Hora deitado quando o padre Ele tem a ordenação, tem tem um o momento ritual, lá, né? O ritual, momento. né? E daí tem a minha filha também, lá no G1, né? Os meus pais, o meu sogro, a minha sogra também vieram me abraçar. Eles entenderam, né, que são coisas que às vezes fogem da nossa racionalidade, né? Mas São coisas que a gente não sabe explicar, né? Então, às vezes, algumas coisas que literalmente tem a mão de Deus, né? Deus escreve certo, às vezes, né, em linhas tortas, né? E assim, Thales, muitas pessoas, né, quando eu fui para o seminário, primeiro foram lá no padre, em Arvorezinha, mas é verdade que ele pode ser padre, não sei o quê. E um disse assim, ele disse, ó, se tu for padre, eu vou te pagar a batina, ele disse, né? Que era até o meu concorrente na época, né? Porque ele achava que era impossível. Um outro disse, ele foi desastrado no casamento, agora que ser padre. Mas, o que eu vou dizer, olha, pode ter sido uma frustração, a gente não pode dizer que não. Mas, eu vou dizer assim, quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Então, Deus sempre dá oportunidade para as pessoas. E a gente veio no mundo não para julgar, mas para entender os desígnios, para a gente entender que nós somos humanos, estamos num processo evolutivo gradativamente. E para tudo tem seu tempo, para tudo tem seu espaço, que ninguém de nós está privado de acontecer algo que a gente diz assim, só por Deus mesmo, né? E esse é só por Deus mesmo, né? Porque tudo aquilo que foi acontecendo, se não fosse pelo dedo de Deus, dificilmente eu estaria aqui hoje, né? Dando relatando esses fatos, né? Aí uma história e, né, tu te formou, assumiu a paróquia de União da Serra e também em União da Serra tu tem, né, uma obra lá em União da Serra, podemos dizer assim. Vamos falar um pouquinho da história de Nossa Senhora da Juventude, como surgiu o santuário, como surgiu Nossa Senhora da Juventude, por quê. Vamos falar um pouquinho dessa. Então, Thales, olha, que nem eu disse, quando tem algum fato que na hora depois a gente vai remontando a história. Quando eu tinha 7 anos, lá onde eu morava, lá no interior, o pai tinha moinho, tinha uma pequena lojinha, e eu lembro que
eu desci as escadas do moinho e tinha uma mangueira desses, tinha os porcos soltos, né? E de repente eu olho para cima assim e eu vejo uma Nossa Senhora grande em cima tinha uma espécie de uma grutinha em cima de um pé de ereticum. E eu vi aquela imagem lá e eu peguei e saí correndo, subi as escadas do moinho, subi, foi lá na frente da casa para ver se eu encontrava meus irmãos, para que eles viessem lá ver aquela imagem, né? E eu procuro, não encontrei ninguém, parece uma coisa, imagina a piaçada sempre por aí, não vejo nem, daí fui voltando devagarzinho, fui descendo as escadas do moinho, já olhando para ver se a imagem estava ainda lá, e não estava mais a imagem. E o que acontece? Daí aquilo lá ficou comigo mesmo. Como é que eu vou falar que eu vi a imagem se ninguém viu? Então aquilo ficou guardado comigo. Daí foi passando e nunca mais dei bola, porque eu não vi mais, vi só uma vez. E é o que acontece daí? Então ali ficou uma marquinha ali, né? Aí, no ano de 2013... que o Papa Francisco decretou a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, aí a nossa arquidiocese foi várias, acho que deve ter ido um ônibus, dois, e de União da Serra nós fomos em 4 pessoas, se não me engano. E lá tinha 3.700.000 jovens naquela Jornada Mundial da Juventude. E aconteceu um fato lá, que eles escolheram 12 padres para organizar a distribuição da Eucaristia ao longo da praia de Copacabana, né? E já tinham os 12 padres escolhidos. Mas um dos padres não quis ir, porque era longe, e era um sol quente, e eu estava lá perto e o cara me chamou. Aí tu vê, ali eu foi escolhido também porque um padre não quis. E daí eu sei que, porque eu fui o último, tinha 12 quiosques na praia, e eu fui designado para ir no fim, né, no fim da linha, lá no fundo, né, tinha 12 local, por quando o padre, depois que consagrou para distribuir a comunhão, tinha 12 locais, né, e eu fui no último, daí a gente tinha que levar caixa de hóstia, eu sei que eu botei em cima da cabeça, porque caminhar de batina meio-dia de sapato na areia é mais pesado, né? Enfim, chegamos lá, e só que como era o último e era calor, lá tinha poucas pessoas, né, naquele local. E sobrou bastante, né? E fazer o quê? Tinha que levar lá onde que o Papa tinha montado toda aquela estrutura, né, da celebração, e levar de volta aquelas caixas de hóstia, né? Eu sei que daí eu disse, mas isso até foi feito foto, né? Eu tenho até lá no santuário, tem uma foto lá que eu tô levando aquela caixa em cima da cabeça, que na verdade está cheia de hóstia, né? E mais a minha sacola por trás, né? E foi uma superação, né? Porque eu acho que vou dizer assim, mas era longe o trecho, né? Enfim, lá os jovens da Arquidiocese de Passo Fundo, com os padres na época, eles decidiram de fazer uma réplica daquela cruz e daquele quadro que o Papa tinha lá junto. Uma cruz, não é igual essa aqui está lá, eu coloquei lá no santuário, né? Mas, em final, aí fizeram um roteiro para
aquela cruz, a réplica e aquele quadro passar em todas as paróquias da Arquidiocese de Passo Fundo, né? E daí lá ficou estabelecido que no dia 10 de novembro iria passar na paróquia lá de União da Serra, tá? Ela vinha de Itapuca, né? Então, quando ficou organizado que dia 10 de novembro, isso seria num domingo, lá em União da Serra, eu comecei a rezar para Nossa Senhora. Eu disse, Nossa Senhora, eu quero uma oração para a juventude, porque esses momentos que a igreja propõe, geralmente passa que nem o vento e não sobra nada. Eu disse, alguma coisa tem que sobrar, porque era muita gente, tem que ficar alguma marca dessa Jornada Mundial da Juventude. Daí eu me ajoelhava no meu quarto e eu dizia, Nossa Senhora, escreve uma oração para a juventude. Mas escreve. Aí eu fica de manhã quando eu rezava, eu pedia de noite, e passou acho que 15, 20 dias ali para ver se vinha essa tal de oração que eu pedia para Nossa Senhora. Enfim, um dia escrevia tipo a oração. E a oração diz assim, ó minha Senhora, Mãe da Juventude, Mãe da Eternidade, Mãe da minha vida, presente em meu sorriso e meu falar e minhas orações. Ó doce Mãe, na tua juventude escutaste o anjo Gabriel lhe falar de um mistério que somente um coração puro pode acreditar. Um rebento novo veio para ficar, novo alento surgiu para nos conquistar. Maria, penetra em minha juventude, como o sol que aquece a terra e faz a semente germinar. Assim, mãezinha, interceda junto ao teu filho Jesus, iluminando sempre a minha vida. Mãezinha do céu, eu não tenho mais palavras, mas tenho um coração aberto para você entrar e me conquistar. Mãezinha do céu, mais uma vez a me escutar, vem comigo, entra na minha casa, me ajuda a organizar meu quarto, meus estudos, meus trabalhos, minhas orações, meus relacionamentos afetivos e a minha juventude. Ó Rainha incomparável, o teu reinado está sempre atualizado. Na minha juventude sou um eterno enamorado, e todo dia algo novo a ser conquistado. A minha santidade de vida segue os pés do crucificado e ressuscitado, para sempre eternizado no coração da igreja. Nossa Senhora da Juventude, rogai por mim e por todos os jovens. Amém. Aí tinha essa oração, daí eu mostrei para uma jovem na época, e depois para um padre, e eles acharam bonita a oração, daí eu levei lá o conhecimento do bispo. Daí o bispo disse assim, olha, deixa aqui, eu vou avaliar, depois eu vou te dar um retorno. Enfim, passou uns 2 meses, mas eu continuei falando da Nossa Senhora, mesmo que não tinha aprovação do bispo. Daí, no dia 30 de novembro de 2013, foi lá o Dom Altieri, escreveu uma carta, né, falando, né, da oração, do Padre Osmar, Burilho e tal, e daí tinha tudo documentado isso daí, né. Aí, eu disse, Nossa Senhora, eu quero uma capa para essa oração, porque tu tem uma oração aí, se não tem só escrito num lado, quando tu vê, tu vai... Agora, se já tem se tem uma foto e tem oração, já dá chama um pouco mais a atenção. Aí, o que acontece? Eu fui ministrar o casamento em Arvorezinha, de um sobrinho meu, e depois do casamento, lá a igreja de São João Batista de Arvorezinha, lá é um lugar bem alto, né? Bonito lugar. Aí eu saí para fora e eu fiz uma foto da igreja e tinha não sei se o tempo estava de chuva, porque tinha os raios vermelhos que dava bem em cima da igreja, né? Fiz a foto, eu chego em casa, de noite eu vou rezar, daí me veio, joga a imagem de Nossa Senhora em cima da igreja. Eu disse, mas como é que eu vou jogar a imagem? Eu não sei. Aí eu vou numa gráfica em Guaporé e uma em Serafina. Agora eu não sei, uma delas disse que não dava, né? E a outra disse que conseguiu jogar a imagem de Nossa Senhora em cima da igreja. Até as primeiras camisas que eu fiz da Nossa Senhora, ela tá bem... Ela tem a imagem da Nossa Senhora e por dentro dá para ver que tem a igreja, por dentro
da imagem de Nossa Senhora. Eu disse para Nossa Senhora, mas por que a Nossa Senhora em cima da igreja? Daí as coisas vão vindo, né? Porque ela diz, onde tem igreja católica, tem Nossa Senhora. E onde tem Nossa Senhora, ela nos aproxima de Jesus. E essa igreja é de São João Batista. E São João Batista foi o primeiro ser humano que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro homem. Tanto é que quando o padre consagra, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, São João Batista foi o primeiro homem que proclamou Jesus como Cordeiro de Deus. E a Nossa Senhora da Juventude é aquela que prepara a humanidade para a segunda vinda de Jesus no mundo. Como assim, padre? Jesus não vai voltar como eu estou aqui falando contigo. A vinda de Jesus no mundo, ela vai acontecendo por uma transformação que vai acontecendo na humanidade, que vai se dar conta que ela possa evoluir tanto, mas se não tem a presença de Jesus, as pessoas vão ver que não vão ter luz, não vão sentir a segurança, a paz que elas necessitam. Então, a presença a segunda vinda de Jesus é uma transformação que o próprio ser humano vai se dando conta que, apesar de toda a evolução científica, de toda a racionalidade, de todo o conhecimento, se não tem a presença de Deus, não vão encontrar a luz, a segurança que se necessita. Então, nesse sentido, a vinda, o povo vai dizer: ó, Jesus está voltando porque hoje está muito difícil. Vai ser quando, padre? Que 1 ano, 5, 10, 20, 30, isso eu não sei lhe dizer, mas que um dia vai acontecer, um mundo onde vai ter a paz, que não precisa ter muros, né? Está cheio de muros nas casas, vai voltar, né? Sabe que as primeiras comunidades cristãs era tudo em comum, né? E hoje nós temos uma disparidade muito grande, né? 1%, 2% tem meio mundo, e os outros estão tudo, grande parte, na miséria, outros mais ou menos. Então, isso uma hora vai mudar. Agora, isso é fruto da conscientização do ser humano se dar conta disso. Quanto tempo vai demorar, não sei, mas que vai acontecer. E para chegar nesse ponto, muita coisa ainda vai ter que acontecer, até pior para o ser humano se dar conta disso, né? Em final, aí eu tinha já tinha uma foto para oração, né? Então aí o pessoal começou a me questionar: mas tu fala de Nossa Senhora da Juventude, mas cadê a imagem? Aí foi me despertando, né? Disse, bom, daí eu comecei a entrar em contato com fábrica Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, e ninguém queria fazer uma imagem assim, né? Porque quando tu começa um projeto, algo, as empresas grandes, elas querem quantidade. Tu vai dizer para fazer uma imagem dessa, se tu pedir 1000 imagens, até eles se interessam. Porque isso aqui é algo que é demorado para te construir, isso aqui não é de uma hora para outra. Enfim, as primeiras 300 imagens que foram produzidas não tem essa caracterização. Por quê? Porque não consegui ninguém que me fizesse, né? Aí diz: olha, às vezes a gente procura longe, tu tem aí perto de casa, né? Aí eu vou para a Arvorezinha e lá tem um casal que restaura imagem, e ela já visitou o santuário de Fátima, de Lourdes, ela foi por vários lugares. E quando eu falei para ela, ela disse: eu vou até fazer, só que eu quero 6 meses para fazer essa caracterização, porque antes eu não consigo, porque é muito delicado, eu tenho que estudar, né? Ela disse as etnias, os continentes, e eu vou colocar também eles, conforme tá os continentes, eu vou colocar
também na posição mais ou menos adequada, né? Aí ela foi fazendo, e olha, é uma obra de arte mesmo, essa imagem, né? E aqui depois, daí ela foi também ajudando, a gente foi descrevendo junto a caracterização e o significado da imagem, né? Aqui vocês podem ver que ela tem uma estrela no peito. Por que estrela? Porque a estrela, um dos títulos que a igreja deu a Nossa Senhora é de estrela da evangelização. E também, quando nós estamos ali no período de Natal, até lá dos Reis Magos, nós vamos escutar no Evangelho que vai dizer assim, que os pastores, os magos, através da estrela, eles encontraram Jesus na Gruta de Belém, né? Então, Nossa Senhora, ela não é deusa, mas ela é essa estrela que ajuda os seus filhos a se encontrar com Jesus, né? Então, esse é o significado dessa estrela, né? E aqui, então, representa todos os continentes, todas as etnias, para dizer assim que Nossa Senhora, ela é de todos, né? E também é de todos, porque não, a princípio, quando não tinha essa caracterização, diz, mas Nossa Senhora, essa aí é Nossa Senhora das Graças, ela é parecida com Nossa Senhora das Graças. E veja bem como é que é as coisas. Quando eu decidi para ir estudar no seminário, eu fui na casa paroquial lá em Arvorezinha, eu olhei todas as imagens e eu me encantei com Nossa Senhora das Graças. E comprei a Nossa Senhora das Graças. E levei lá no seminário, cada ano tu tem que mudar de quarto, daí tu vai fazendo teu altarzinho e tal. E olha só como é que é as coisas, né? Então, eu falei para vocês que eu já tinha, então, o santinho com a foto, não tinha imagem. Daí eu comecei a falar da Nossa Senhora da Juventude, né? Aí eu entrando em contato com o padre de Guaporé, na época que estava lá era o padre Pedro Nirota, né? Daí eu conversei com ele, eu disse, olha, lá em Linda Serra tenho poucos jovens. Ele disse, mas então, pega os teus jovens e vem para cá. Então, dia 9 de novembro de 2014, aconteceu a primeira missa da devoção na igreja Santo Antônio de Guaporé, né? Por que dia 9? Porque é o domingo mais próximo do dia 10, né? Aí nós pegamos um ônibus, foram para Guaporé e lá aconteceu a primeira missa da devoção Nossa Senhora Mãe da Juventude. E meus pais da Arvorezinha vieram lá também prestigiar. Fiquei muito feliz com a presença deles, né? Aí depois eu rezei uma outra missa em Guaporé e eu falando da Nossa Senhora da Juventude, e daí tinha umas mulheres ali, e ela disse, padre, se tu quer saber se essa devoção é de Deus, tu volta para a União da Serra e tu reúne todas as zeladoras das capelinhas, reza que tu vai ter discernimento. E olha, eu fiz. Sabe que Deus fala no meio do povo, né? Fui para a União da Serra, convoquei todas as zeladoras das capelinhas, nem todas vieram, né? Mas pelo menos as que vieram, rezei o terço com elas, né? Peguei o nome delas, coloquei tudo dentro de um copo, daí eu contei para elas, eu disse agora, vou fazer a imposição das mãos de vocês, e tinha uma menininha, eu disse, tu vai puxar o nome. O nome que tu puxar vai ser para aquele lado que a Nossa Senhora vai querer que vai ser o santuário, né? E por que botar dentro dos copos e para ter o discernimento? Lá no Atos dos Apóstolos, quando Judas traiu Jesus, depois, dali um tempo, os discípulos se reuniram também para tirar sorte para quem ia substituir Judas, né? E eles fizeram, é uma forma de tu pedir para o Espírito Santo te iluminar para ver o que tu tem que fazer. E ali eu também para ver para onde é que seria esse santuáriozinho da Nossa Senhora da Juventude. Enfim, a menina puxou o nome da mãe dela, né? Tinha só uma menina junto com as zeladoras e puxou. E quando puxou o nome da mãe dela, eu já me veio mais ou menos onde é que ia ser uma encruzilhada, porque há um tempo antes eu tinha estado em Passo Fundo e fui fazer uma pregação para o grupo dos carismáticos, e um jovem lá disse assim, padre, eu tive uma visão,
esse santuário vai ser numa encruzilhada e tem água, né? Daí fomos lá naquela encruzilhada, e daí se reuniu umas pessoas da comunidade lá, e eles disseram assim, e eu contei desse jovem, ele disse, sim, padre, ali dentro desse matinho tinha água, e fornecia uma família, 2 ou 3 e para baixo. E eles foram, entraram no meio do mato, lá com as mãos, gravataram, e ele disse, olha, aqui, tá aqui água, né? E daí eu disse, então eu contei o fato desse jovem, e deu certo. Então na Bíblia está escrito, haverão dias que jovens profetizarão e terão visões, né? Então ali se fundamentou também o porquê de ser esse lugar, né? Então eu vou dizer, foi a Nossa Senhora que levou lá, não fui eu, né? E interessante que esse santuáriozinho lá pertence à Capela Nossa Senhora das Graças. Tá vendo como liga as coisas? Eu, quando fui para o seminário, comprei a imagem da Nossa Senhora das Graças. E a Nossa Senhora da Juventude é parecida com a Nossa Senhora das Graças, e ela foi escolher lá perto da Capela Nossa Senhora das Graças. E outra coisa que me chamou a atenção, tu sabe que no interior não tem mais jovem, né? Eu tenho 18 capelas, e a única comunidade que tem um pouco de jovem É Nossa essa das aí, Graças. Então a gente fica pensando, mas tem o porquê, né? Então, daí isso aí a gente conversando com eles. Depois, naquele ano, eu fiz um retiro dos padres todos os anos em Veranópolis. Aí eu fui conversar com o bispo que estava dando o curso, o retiro para nós, né? E eu contei para ele. E daí eu disse, ó, eu já tinha uma imagem junto, né? Daí ele disse assim, ó, eu te dou R$ 100 e tu vai lá para a União da Serra e pede para as comunidades se eles querem te ajudar com R$ 100 para te ajudar. E eu fui, daí eu falei, a maioria das comunidades deram os R$ 100, né, para ter um fundinho para começar a fazer o tipo do santuário. Até esse bispo não é muitos anos, ele morreu acho que ano passado, se não me engano. E ele me ajudou, né, ele disse, faz assim, né, e eu fui. E aí daí eu comecei a falar e a gente começou a construir esse santuáriozinho. E foi difícil porque começou a chover, e a gente tinha marcado para a primeira missa nesse local, dia 8 de novembro de 2015. Porque o dia dela é dia 10, dia 9, dia 8, porque a gente puxa para o domingo mais próximo do dia, né? Então, no dia 8 de novembro de 2015, aconteceu a primeira missa ali nesse local onde é o santuário hoje, né? Então, daí aconteceu a primeira missa. Naquele dia, eu disse, agora, todo primeiro domingo do mês vai ter missa aqui às 2 horas da tarde. Por que às 2 horas da tarde? Porque de tarde, para não complicar com as capelas que fazem festa de manhã, né? Então, domingo de tarde, 2 horas é um horário que não vai influenciar e não vai complicar com uma festa de capela vizinha por aí, né? Então, sempre no primeiro domingo do mês, às 2 horas da tarde, esporadicamente, devido a alguma situação ou outra, a gente muda, senão sempre às 2 horas da tarde, primeiro domingo, tem a missa lá no santuário. Aí, depois, em 2016, teve a primeira festa, veja bem, surgiu o nome, a primeira missa lá em Guaporé, a primeira missa no local dia 8 de novembro, e agora a primeira festa foi dia 6, né? Dia 6 6 de novembro de 16. 2016. Então, nessa primeira festa veio o Dom Ercílio de Passo Fundo, ele que rezou a missa da primeira festa, né? Depois, no dia 11 de novembro de 2017, aconteceu a segunda festa da Devoção Nossa Senhora da Juventude. Depois, a terceira festa, a segunda aconteceu dia 5 do 11. Dia 5 do 11 do 17 e depois dia 11 do 11 do 18. Daí essa foi a terceira festa, né? Depois o que acontece? O pessoal começou a caminhar, né, de Montori, de União da Serra, de Nova Alvorada, de Serafina a pé. E eu disse, opa, agora o negócio vai mudar aqui, não é mais festa, é romaria, né? Daí, no dia
10 de novembro, dia da Santa, 2019, aconteceu a primeira romaria. E essa já veio Dom Rodolfo, ali ele que veio presidir, né? Essa imagem, É, essa imagem aqui, né? Que daí teve Dom Rodolfo, essa daí. foi na primeira romaria, né? Primeira romaria. Pode ver que ali tem todas as capelinhas, que já tem muitas capelinhas da Nossa Senhora da Juventude, né? Daí o pessoal trouxe ali, daí tem umas quantas capelinhas de caracterização das molduras diferentes, mas são da Nossa Senhora da Juventude. No ano de 2020, no ano da pandemia, não teve romaria, mas teve um fato que marcou essa data. Ali em União da Serra tem um senhor que ele faz massagem, né? E a minha mãe já estava bastante debilitada. Ele disse, vamos... Daí eu disse, vamos lá visitar a minha mãe e eu vou te mostrar lá o local onde que eu vi a imagem quando eu tinha 7 anos. Daí fomos lá, Arvorezinha, fui visitar a minha mãe e quando nós voltamos lá, né, nesse local, ele faz uma foto, né? Eu disse, olha, eu estava em cima naquela planta lá, né? Ele fez uma foto, depois quando eu cheguei em casa, a gente foi olhar, então da onde eu mostrei lá, saiu tipo uma luz, veio até ali onde nós estava. E essa foto tá lá no santuário, né? Daí 2020 não teve, mas teve esse fato, né? Quando eu mostrei lá em cima, ele fez a foto e depois quando ele olhou a foto, daí tem um círculo de luz que saiu de lá e tá até onde nós estava ali. E aquela foto tá lá no santuário, né? Depois, 2022, dia 7 de novembro, foi a segunda romaria. Depois, a terceira romaria, dia 6 de novembro de 2022. A quarta romaria, dia 12 de novembro de 2023. A quinta romaria foi no dia 10 de novembro de 2024. E agora, dia 9 de novembro, então nós vamos ter a sexta romaria da devoção. Então, também no ano de 2017, o irmão do padre Leonir Chiarello me convidou para eu ir lá em Rio Verde de Goiás falar nas paróquias sobre a Nossa Senhora Mãe da Juventude. Daí eu pedi para ele fazer um roteiro e eu fui para lá e nessas visitas foi reunido mais 4.000 pessoas, né? Assim, todas, mais ou menos, a gente calculou e deu 4.000 pessoas. E também lá na chácara dele foi feito o segundo santuáriozinho da devoção da Nossa Senhora da Juventude. Essa romaria que eu fiz para lá, tá tudo registrado lá, né, da onde a gente fez as visitas, e tá lá então o segundo santuáriozinho da devoção lá em Rio Verde de Goiás, né, no ano 2017. Em 2017 também tu esteve, então, tu já tem o segundo, já tem 2 santuários, então, de Nossa Senhora da Juventude. Um aqui no Rio Grande do Sul, em União da Serra, e outro em Rio Verde, Goiás. Então já, e isso a imagem vai, a Nossa Senhora vai crescendo. Eu digo assim, Nossa Senhora Aparecida, ela tem 308 anos, né, para ter essa amplitude, né. E a Nossa Senhora da Juventude, como a autora do livro aqui ela colocou, que é como uma semente, ela colocou, deixa eu ver onde é que está aqui. Inclusive tem um livro que conta um pouquinho da é história, né? A menor de todas as sementes, mas quando cresce, a maior de todas as hortaliças torna-se árvore, né? Ela fundamentou em Mateus 13:32, né? Esse livro também dá uma pincelada sobre aquilo que eu falei aqui, mais alguns fatos, né, da devoção, né? Essa aqui é a autora, Aline Chiarello. Isso aqui, daí ela veio também, eu levei ela lá onde que aconteceu esse fato, né, de quando eu era criança, né? Então, esse é um livro que Conta um pouquinho da história de Nossa Senhora Mãe da Juventude. E aqui também eu fiz um tercinho, né, para a juventude, né? Aqui tem esse tercinho, tem a imagem da santa aqui, e essas cores também têm o seu significado, né? A cor azul, a gente reza por todas as pessoas que fazem o bem. Então, a primeira dezena da Nossa Senhora da Juventude, deixa eu ver aqui onde é que está aqui agora.
Nossa Senhora é isso aqui, né? A cor azul representa o bem, né? E a primeira dezena a gente reza assim: Nossa Senhora da Juventude, rogai por nós, amém, né? A segunda dezena, Nossa Senhora da Juventude, iluminai-nos sempre no bom caminho. Acho que é isso, né? Nossa Senhora da Juventude, defendei-nos de todos os males desse século, rogai por nós, amém. A terceira, Nossa Senhora da Juventude, iluminai-nos sempre no bom caminho. Quarto, Nossa Senhora da Juventude, segurança de nossas famílias. E o quinto, Nossa Senhora da Juventude, estrela que anuncia Jesus, né? Então tem a estrelinha ali. Então, recordando a dezena azul por todas as pessoas que fazem o bem, o amarelo que simboliza a Eucaristia, que Jesus ele é o ouro maior, né? O verde, rezar para que a gente sempre tenha esperança, que a gente nunca desanime. O vermelho simboliza a luta, a garra, a determinação, que a gente tem que perseverar nas orações e também nos nossos trabalhos para que possamos atingir nossos objetivos. O branco simboliza a paz, que a gente cultive paz em nosso coração para transmitir paz e segurança para as pessoas que também a gente dialoga dia após dia de nossa vida. Então esse é o terço. Esse terço também tem um valor de R$30. Essa imagem também está no valor de R$150, ela é feita à mão, né? Isso tu vai ver também não é um valor muito alto, né? Pelo trabalho que ela dá, ela é barata, né? Também estou aqui para fazer um convite para... Só antes disso, padre, quem quiser comprar, adquirir tanto terço quanto imagem, como é que faz, como é que entra em contato, enfim. Quais são as formas de aquisição que pode ser... Logicamente, na festa também, no dia 9, vocês têm lá para comercialização. Mas como é que é feito isso? Então, Thales, agora que nós temos um folder um pouco explicativo, nós também já temos nosso ato do santuário. Temos também o site, só que a gente criou há pouco tempo, então ainda, a princípio, agora, por enquanto, está canalizado no meu WhatsApp, né? Quem deseja o terço, o livro, a Nossa Senhora, o meu WhatsApp é 99. É 51, né? O código 51. da área é 51. Por que é 51? Na verdade, quando eu fui para o seminário, há mais de 20 anos atrás, eu já tinha esse número. Daí eu não quis mudar, então é por isso que aqui é a área 54, mas eu sou oriundo da área 51, né? Então o meu WhatsApp é 5199834890, né? Esse é do Padre Osmar, né? Aí depois, futuramente, a gente vai trabalhar mais com esse próprio do santuário, que é outro número que está aqui, né? Então... Quem quiser pode entrar em contato com o senhor e também pelas redes sociais, né? Que é Osmar Burilli 01 no Instagram e também Padre Osmar Burilli no Facebook, né? Que aí tem todas as informações, conversa direto com vocês ali e aí vocês conduzem a... daí a gente tá ali para expor, explicar, e essa imagem já está praticamente em todos os estados do Brasil, né? Aqui nós temos também o número. Quando eu comecei a produzir, eu comecei a colocar o número, porque como eu comecei para ter também para a gente ter saber quantas imagens tem, né? Por exemplo, essa aqui é número 1435, olha só. O Ninho da Serra tem 1.130 habitantes, né? Então já tem mais imagens do que os habitantes de Ninho da Serra, né? Então isso já é um fato bastante relevante, né? Até agora eu vou ter que mandar uma lá para o Piauí, que já me pediram, né? Lá pro Piauí tem, né? Mas é uma sementinha que gradativamente ela vai produzindo, vai crescendo. Vai crescendo, né? Então, vamos falar da festa, dia 9 de novembro, acontece então a sexta Romaria, né, de Nossa Senhora Mãe da Juventude. Como é que funciona a festa? Quem quiser, como é que é a Romaria? Como é que se organiza a Romaria? Quem quiser participar, também o santuário ele está sempre de portas abertas, né? Sim, tem visitas lá.
Lá tem, como eu falei, tem esse mural que as pessoas que vão lá, elas devagarzinho elas vão entender um pouco sobre como é uma coisa nova em termos de devoção, mas lá dá para ter uma noção de como começou e tudo, né? E nós, no santuário, nós temos tipo uma associação e temos um grupo atualmente, temos mais de 30 pessoas que fazem parte do conselho administrativo. São pessoas que trabalham na, na liturgia, outros trabalham mais na questão administrativa. Então, nós temos um grupo de 30 pessoas. Começou com dois, três e assim tá crescendo, né? O nosso conselho administrativo. Então, no dia 9 de novembro, nós vamos ter a sexta Romaria. E essa sexta Romaria, deixa eu ver se eu tenho aqui tinha uma folha para relatar mais certinho para vocês. Aqui nós temos a programação. Mas eu tinha uma outra folha aqui. Tá aqui, ó. Então, a sexta romaria, às 10 horas, a acolhida dos romeiros, 10h15, a acolhida das autoridades, festeiro de honra, às 10h20, divulgação dos colaboradores, às 10h30, missa presidida pelo padre Claísso Barp, de Sarandi, mais os padres Saulo Tunini, que é aqui dessa paróquia, padre Alceu Orso, padre Mário Gasoli, e mais eu que estou falando com vocês, e mais o diácono Gilberto Chiarello, que vão estar, então, participando desta celebração da Romaria, né, da Sexta Romaria. Às 12 horas temos almoço no ginásio. O nome do ginásio é Adilson Giareta, porque ele que doou a terra lá, né. Às 14 horas nós temos animação no ginásio com a banda Novo Embalo. Às 16 horas, sorteio da rifa pelo bingo, né. E no santuário, às 13 horas e 30 minutos, nós vamos ter, então, a animação. E às 14 horas, a pregação com o missionário Gabriel Araújo, de São Paulo. O tema da pregação é Maria Peregrina da Esperança, iluminar e proteger nossos jovens através do rosário, né? E às 15 horas, momento para testemunho e, em seguida, a bênção individual para quem assim desejar, né? E contatos também para churrasco, almoço, nós temos o Fernando Orso, o telefone dele é WhatsApp 99-627-2703. Com o Carlos Balbinot, 99-643-5765. E com Jorge Giareta, 99-624-9189, né? E esse santuário, então, ele fica localizado lá na linha 12, na capela Nossa Senhora das Graças, que pertence para Montorim. Então, a paróquia pertence à União da Serra, mas município Montauri. É que, na verdade, as paróquias, o território dela foi constituído antes dos municípios. Na verdade, eu tenho 2 capelas que pertencem ao território de Serafina Corrêa e 3 que pertencem para Montorim, né? Porque os municípios, eles foram legalizado, decretado depois as paróquias surgiram antes, né? Então é por isso que tem essa divisão de uma forma diferente do que os limites do município, né? Então você que não conhece o santuário, tem a oportunidade de conhecer, e sempre no primeiro domingo, às 2 horas da tarde, a gente tem uma missa lá também, sempre no fim tem a bênção individual. Aqui de Casca tem várias pessoas, um casal que desde que a gente começou, eles nunca faltam, né? Eles saem daqui de Casca e vêm lá no santuário. Religiosamente, tem um casal e tem mais pessoas, mas religiosamente tem um casal daqui de Casca. Pode estar chovendo, eles estão sempre lá presentes, um casal muito devoto, né? Da Nossa Senhora da Juventude. Padre, eu gostaria de te agradecer por estar aqui conversando um pouquinho conosco, contando um pouquinho da tua história e também a história de Nossa Senhora da Juventude, né? Que Nossa Senhora nos ilumine, né? Na nossa caminhada, e também ilumine as pessoas que vão estar lá na Romaria, na Sexta Romaria, e também quem participa todo o primeiro domingo às 2 horas da tarde
também das missas que lá se encontra, e também o santuário está sempre de portas abertas. Quem quiser conhecer lá em Montauri, então é na cidade de Montauri, mas pertence à União da Serra, a paróquia, né? É na divisa nos dois municípios, É na né? divisa. Então, Thales, também as pessoas perguntam por que Nossa Senhora da Juventude, né? Na verdade, porque no mundo em que nós estamos vivendo, quem mais está sofrendo é a juventude. Apesar de toda a evolução, de todas as formas de comunicação, de interação que a gente tem, mas no fundo cria um vazio muito grande, porque a gente não se encontra mais, se encontra só pelos meios sociais, mas nunca é que nem ter um contato, sabe? Como nós estamos aqui. Então, aparentemente ajuda, mas acaba afastando muitos os jovens. E, no fundo, eles criam um vazio muito grande. E como tem Nossa Senhora de uma infinidade de nomes, mas ainda não tinha a Nossa Senhora com o título da Mãe da Juventude. Então, ela veio para que os jovens também dizem, olha, nós temos uma mãe também que se identifica conosco, que carrega o nosso nome. Então, um desses motivos é para que o jovem também... Nossa Senhora, quando ela recebeu a visita do anjo, ela era uma jovem. Ela tinha em torno de 15, 16 anos. Então, Nossa Senhora, ela está, assim, presente na vida do jovem. Ela precisa ser invocada, ela precisa que seja invocada para interceder, para tirar os jovens do mundo dos jogos, das drogas, do álcool. E a gente sabe como está difícil. É difícil o dia que não tem morte de pessoas, consequências das drogas e uma infinidade de pessoas que, na verdade, estão longe de Nossa Senhora, longe de Deus. Então, eu vou pedir essa bênção também, que Thales, que todos que participaram desse momento, dessa exposição, dessa apresentação, peçam a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Juventude, que ela realmente possa ser reconhecida, que ela possa ser cultuada, invocada, para que os nossos jovens possam também se sentir seguros, para que os nossos jovens possam estar amparados com essa mãe, que é intercessora, corredentora. Ela disse nas bodas de Canaã, fazei o que ele vos disser. Ela não é Deus, mas ela fala de uma forma para que toque o coração dos nossos jovens, para que eles possam dizer, não, temos alguém que vem ao nosso encontro, alguém que nos abraça, alguém que nos leva nós retomar o caminho da onde nós herdamos, todos nós somos batizados, entramos na Igreja Católica, por N motivos nos desviamos, mas é momento de retornar. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Juventude, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado novamente por estar aqui. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da história pode acompanhar através das redes sociais. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estaremos sempre aí à disposição, quando que é para falar para evangelização, com certeza é uma gratidão, porque eu não estou aqui para falar de mim, mas falar daquilo que é possível, a Nossa Senhora interceder por todos aqueles que se sentiram tocados nesse dia 21 de outubro de 2025. Muito obrigado. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã aqui no Sala 203.